Já se deteve a imaginar que em seu íntimo reside uma centelha infantil, guardiando os segredos da sua verdadeira segurança interior? Não se trata de uma alegoria trivial, tampouco de um lugar comum motivacional. Carl Jung, mente brilhante, que analisou os recantos mais obscuros da psique humana, constatou a existência de uma parcela sua, adormecida no inconsciente, anelando por ser notada. Essa voz que ecoa em seu ser, como prefiro evocar, transcende as recordações da meninice. Ela é o murmúrio da sua essência primordial, aquela que conhece sua identidade genuína por trás das fachadas impostas pelas circunstâncias. E quando você aprende a acolher essa criança interior, um fenômeno extraordinário se manifesta. Sua autoconfiança feminina ascende a patamares jamais alcançados. Hoje, embarcaremos nesta jornada introspectiva, munidas das ferramentas conceituais de Jung, a fim de desvendar os caminhos para a cura, o crescimento e a irradiação do seu brilho singular, de dentro para fora. Permaneça atenta, pois esta experiência ultrapassa a mera visualização de um vídeo. É uma metamorfose pessoal que se inicia neste instante. Jung ensinava que o inconsciente não configura um domínio tenebroso e caótico, apinhado de receios, mas sim um tesouro pulsante, que encerra tudo o que é necessário para alcançar a completude. Visualize essa criança interior como a guardiã da chama dos seus anseios mais autênticos, antes que o mundo lhe ditasse os contornos de sua existência. Contudo, reside aqui um obstáculo. A maioria de nós silenciou essa voz tênue sob o peso das expectativas sociais. A busca incessante pela figura da mulher perfeita, da mãe abnegada, da companheira ideal ou da profissional impecável. Essa menina interior recolheu-se em um canto, aguardando um olhar renovado. E quando negligenciamos seus apelos, experimentamos um vazio persistente, relações extenuantes, uma ocupação desprovida de significado, aquela incômoda sensação de incompletude, mesmo quando a superfície da vida aparenta serenidade. Permita-me compartilhar uma vivência que certamente já se apresentou em sua trajetória. Rememore aquele instante em que conheceu alguém, talvez uma confidente, um parceiro amoroso, uma figura de liderança, e inicialmente, tudo parecia convergir para a perfeição. Havia entusiasmo nos planos traçados, nas conversas estimulantes, nas promessas sussurradas. Todavia, insidiosamente, uma nota dissonante começou a perturbar a harmonia. Talvez fossem comentários que insidiosamente minavam sua autoestima, ou aquela energia sutil que a deixava exaurida após cada interação. Soa familiar? Jung asseveraria que não se trata de uma mera coincidência. Esse desconforto latente é a manifestação do seu inconsciente, sua criança interior erguendo a voz para expressar: isto não ressoa com a minha verdade. No entanto, frequentemente, em vez de prestar atenção a esse chamado silencioso, você se persuade: não há problema, eu suporto, não quero causar má impressão. E é nesse exato ponto que a traição a si mesma se instala. O inconsciente, na visão junguiana, assemelha-se a um curso d'água subterrâneo que serpeia sob a superfície da sua existência cotidiana. Ele não se comunica por meio de palavras diretas, mas através de símbolos enigmáticos, emoções viscerais, intuições súbitas. Aquela sensação incômoda no plexo solar quando algo não se encaixa, aquele sonho bizarro que desafia a interpretação lógica, aquela premonição que a impele a recuar ou a avançar. Tudo isso emana da sua criança interior, tentando guiá-la em sua jornada. E aqui reside o primeiro insight junguiano. Ao desconsiderar esses sinais sutis, você se desconecta da sua própria fonte de poder. Reflita sobre as inúmeras ocasiões em que pronunciou um sim forçado, quando seu íntimo clamava por um não, apenas para preservar a tênue paz, ou sobre as vezes em que se manteve aprisionada em relações de amizade, românticas ou até familiares, que a faziam sentir-se insignificante, por acreditar ser seu dever. Cada vez que você se submete a essa dinâmica, transmite uma mensagem silenciosa ao seu inconsciente.
Suas necessidades não importam. E sua criança interior se retrai ainda mais para as sombras. Contudo, nem tudo se resume à penumbra. Jung também nos revelou que esse mesmo inconsciente alberga a chave para a sua metamorfose. Essa criança interior não apenas aponta as dissonâncias, ela também ilumina o caminho para aquilo que a faz fulgurar. Recorda daqueles momentos em que se sentiu indomável. Talvez tenha sido ao dançar livremente em seu quarto, ao oferecer amparo a uma amiga em um momento de fragilidade, ou ao reunir a coragem de expressar sua verdade, mesmo com um tremor percorrendo suas entranhas. Esses instantes efêmeros são o sorriso da sua criança interior, recordando-lhe que sua autoconfiança não provém de fontes externas, um elogio fortuito, uma curtida virtual, uma validação alheia, mas da reconexão profunda com a sua essência autêntica. Detenhamo-nos por um breve instante. Inspire profundamente e reflita. Quando foi a última vez que sentiu aquela faísca de autenticidade, aquele instante fugaz em que se sentiu genuinamente viva, despida de máscaras sociais? Se a resposta não surgir de imediato, não se preocupe, pois hoje desvendaremos os meios para reacendê-la. E se essa lembrança já estiver vívida em sua mente, abrace-a com fervor, pois ela será o combustível propulsor desta jornada. Jung denominou esse processo de individuação, a busca incessante por se tornar a sua versão mais genuína, integrando todas as facetas do seu ser, inclusive aquelas que foram relegadas à sombra por medo ou vergonha. Não é uma senda fácil, mas é inegavelmente libertadora. E para você, mulher que me dedica sua atenção, seja preparando o café matinal no México, zelando pelos seus filhos na Colômbia, ou conciliando as demandas do trabalho e do lar nos Estados Unidos, essa exploração interior reveste-se de uma importância ainda maior. O mundo nos impôs tantas adaptações que, por vezes, nos olvidamos de quem realmente somos em nossa essência. Observe com atenção. Jung dedicou significativa análise ao conceito de sombra, um termo que pode soar enigmático à primeira vista, mas que se revela surpreendentemente prático. A sombra abarca tudo aquilo que repelimos em nós mesmas, nossas inseguranças latentes, nossas iras reprimidas, nossos desejos egoístas que nos causam pudor em admitir. Por exemplo, já experimentou uma irritação intensa quando alguém a interrompe abruptamente ou a ignora de forma flagrante? Talvez essa reação visceral ecoe o fato de que, em seu âmago, você mesma se silenciou inúmeras vezes, e sua sombra clama por reconhecimento. Ou talvez sinta uma ponta de inveja ao observar outra mulher irradiar sucesso nas redes sociais, e se critique severamente por esse sentimento. Jung aconselharia: não se autoflagele, integre essa emoção. Essa inveja não é intrinsecamente nefasta. É sua criança interior expressando: eu também anseio por brilhar dessa maneira. A sombra não é sua antagonista, mas sim uma mestra valiosa. Então, como podemos despertar o sorriso dessa criança interior? Inicialmente, é imperativo fitar seus olhos imaginários. Visualize-se diante da sua versão infantil, aquela menina que corria despreocupadamente, que acalentava sonhos audaciosos, que gargalhava sem se importar com os julgamentos alheios. O que você diria a ela hoje? Quais palavras ela necessita ouvir de você? Talvez precise que você prometa que não permitirá que obscureçam sua luz novamente, ou que começará a estabelecer limites firmes com aqueles que exauram sua energia vital. Isso não se resume a um exercício sentimental. É uma ação concreta que Jung empregava com seus pacientes para restabelecer a conexão com o inconsciente, e você tem a capacidade de praticá-la neste exato momento. Compartilharei um exemplo concreto que, sem dúvida, a tocará profundamente. Conheço inúmeras mulheres como você que já trilharam essa senda. Você se encontra em uma relação, seja com seu cônjuge, sua mãe ou até mesmo uma amiga, e sente que se entrega por completo, mas seus esforços jamais parecem suficientes. Suponha que você tenha uma amiga que invariavelmente a procura para desabafar seus problemas, mas quando você necessita de apoio, ela nunca dispõe de tempo. Você experimenta aquela sensação de vazio opressora,
como se sua energia vital tivesse se evaporado. Jung diagnosticaria que reside aí uma mensagem essencial. Essa dinâmica relacional não está alinhada com sua essência primordial, e sua criança interior percebe essa dissonância. Qual a conduta a ser adotada? Não se trata de promover rupturas abruptas, embora em certas ocasiões essa medida se revele necessária, mas de se autoquestionar com honestidade. Esta interação me nutre e me vitaliza, ou me consome e me esvazia? Se a resposta pender para a segunda opção, é chegada a hora de agir. Apresento-lhe uma ferramenta prática. Comece a proteger sua energia como se fosse um bem precioso. Na próxima vez que alguém lhe solicitar algo, um favor, seu tempo, escasso, sua atenção plena, faça uma pausa deliberada e se pergunte: esta demanda me fortalece ou me debilita? Se a resposta for debilita, pronuncie um não firme, sem qualquer resquício de culpa. Você não tem a obrigação de se justificar exaustivamente. Um simples não posso neste momento é plenamente suficiente. Essa é a manifestação do amor próprio em ação. E quando você age em consonância com essa premissa, sua criança interior começa a esboçar um sorriso genuíno, pois você está transmitindo a ela uma mensagem inequívoca. Você tem valor intrínseco, suas necessidades são importantes. E acredite, sua autoconfiança ascenderá a níveis surpreendentes quando você perceber a força que emana da imposição de limites saudáveis. Antes de prosseguirmos para a próxima etapa desta exploração, permitam-me solicitar uma pequena ação em seu benefício e no meu. Se esta reflexão ressoa em seu íntimo, deixe um comentário abaixo e compartilhe qual situação ou pessoa está drenando sua energia vital neste momento. Não há necessidade de mencionar nomes específicos. Apenas externe o sentimento que a aflige. E se sentir-se à vontade, compartilhe este vídeo com aquela amiga querida que também necessita ouvir estas palavras, pois juntas possuímos a capacidade de nos curar e evoluir. Inscreva-se em nosso canal, caso ainda não o tenha feito, e ative o sino de notificações, pois o que se seguirá desvelará camadas ainda mais profundas da sua psique. Exploraremos as estratégias para confrontar essas sombras que a aprisionam e como libertar-se daquilo que não lhe pertence. Está preparada? Inspire profundamente, pois esta jornada está apenas começando. Se você chegou até este ponto, é porque algo em seu interior está pronto para despertar. Acabamos de discorrer sobre como sua criança interior, essa parcela do seu inconsciente que Jung investigou com tamanha dedicação, a orienta por meio de sinais sutis, intuições fugazes, emoções viscerais e até desconfortos físicos. Mas agora avancemos um pouco mais. O que ocorre quando esses sinais tênues se transformam em um grito lancinante? Quando você sente que algo em sua vida, um relacionamento desgastante, um hábito prejudicial, um medo paralisante, a puxa inexoravelmente para trás? Jung nos ofereceu uma resposta categórica. Essa é a sua sombra, clamando para ser encarada de frente. Que ao fazê-lo, você não apenas se liberta de feridas antigas, mas também irradia uma autoconfiança tão poderosa que nenhuma força externa poderá obscurecer. A sombra, como mencionei anteriormente, compreende tudo aquilo que você oculta de si mesma, não por malevolência intrínseca, mas porque o mundo a instruiu a rejeitar certas facetas da sua identidade. Imagine por um instante. Desde a tenra infância, somos bombardeadas com imperativos como seja gentil, não faça birra, não seja egoísta. Embora seja fundamental aprender a conviver em sociedade, por vezes esses ensinamentos se transformam em ordens tácitas para silenciar nossas próprias necessidades. Já se viu em uma situação em que experimentou uma explosão de raiva e, subsequentemente, foi assolada por um sentimento de culpa corrosivo? Ou em que desejou expressar uma necessidade, uma promoção profissional, mais respeito em suas interações, um merecido descanso, mas foi paralisada pelo receio de parecer difícil? Essa é a sua sombra em ação. Aquela parte de você que possui uma força latente que anseia por brilhar intensamente.
que não se conforma com a mediocridade, mas que você aprendeu a reprimir com afinco. Jung advertia que a sombra não se dissipa ao ser ignorada. Pelo contrário, ela se expande e se intensifica. Pense naquelas ocasiões em que você reage desproporcionalmente a um evento trivial, como quando seu parceiro deixa os utensílios sujos na pia pela enésima vez e você acaba descarregando uma torrente de frustração por tudo. A causa subjacente não são apenas os pratos sujos, mas sim todas as vezes em que você se calou, em que engoliu suas palavras e emoções. Sua sombra se acumula silenciosamente e, se não for confrontada com coragem, irrompe em um turbilhão de caos. Discussões acirradas, exaustão debilitante, até aquela desconcertante sensação de não se reconhecer mais no reflexo do espelho. Contudo, reside aqui uma notícia alvissareira. Ao integrar essa sombra, ela se transforma em uma poderosa aliada. Como podemos efetivar essa integração? Compartilharei um exemplo concreto, pois tenho plena consciência de que muitas de vocês enfrentam dinâmicas relacionais complexas. Imagine que você mantém um relacionamento de longa data com um parceiro que professa amor, mas que incessantemente a faz sentir que você não é suficiente. Talvez ele profira comentários insidiosos como "você deveria se esforçar mais" ou "não seja tão sensível". Inicialmente você releva essas observações ferinas, movida pelo afeto e pelo desejo de evitar conflitos. Mas com o tempo, uma dúvida corrosiva começa a corroer sua autoestima. Você se observa no espelho e se questiona: será que estou realmente falhando em algo? Jung diagnosticaria que opera aí um mecanismo de projeção. Essa pessoa está com uma faceta da sua sombra, aquela insegurança preexistente que agora se intensifica. Mas essa situação paradoxalmente encerra uma oportunidade de crescimento. Sua criança interior está emitindo um alerta silencioso. Essa dinâmica não me traz felicidade. Então, qual a conduta a ser adotada? Primeiramente, respire profundamente. Não se trata de atribuir culpa a ninguém, nem a ele nem a você, mas sim de empreender uma reflexão introspectiva. Questione-se com honestidade. Que aspecto da minha identidade estou sacrificando nesta interação? Talvez seja sua voz autêntica, sua alegria espontânea, sua paz interior. Em seguida, empreenda uma ação corajosa. Dialogue com sua criança interior. Sim, essa prática pode soar incomum à primeira vista, mas Jung a empregava consistentemente com seus pacientes. Feche os olhos suavemente e visualize essa criança. Pergunte-lhe o que ela necessita para esboçar um sorriso genuíno. Talvez ela sussurre: "Preciso que você me defenda" ou "Preciso que você me escolha ao menos uma vez." E então, haja em consonância com essa revelação. Essa ação pode envolver a imposição de um limite claro. Não tolerarei que se dirija a mim dessa maneira. Ou, se a situação demandar, a libertação definitiva dessa relação. Libertar-se é um vocábulo carregado de receios. Eu compreendo. Fomos ensinadas que desistir equivale a fracassar, especialmente as mulheres. No México, ecoa o conselho: aguenta pela família. Na Colômbia, não deixe a exaustão transparecer. Nos Estados Unidos, você dá conta de tudo. Contudo, Jung nos convida a analisar essa perspectiva sob uma nova lente. Libertar-se não configura uma rendição, mas sim um alinhamento profundo com a sua verdade essencial. Imagine-se carregando uma mochila pesada, repleta de pedras irregulares. Cada pedra representa uma relação tóxica, um deveria imposto que não lhe pertence, um medo insidioso que a paralisa. Agora, visualize o instante em que você deposita essa mochila no chão. Qual a sensação predominante? Alívio, não é mesmo? É precisamente essa a transformação que ocorre quando você se desvincula daquilo que não ressoa com a sua essência. Sua energia vital retorna, sua criança interior respira aliviada e sua autoconfiança floresce vigorosamente. Façamos uma breve pausa neste ponto. Quero que reflita sobre algo que você está carregando consigo hoje.
um relacionamento desgastante, uma culpa paralisante, uma expectativa irrealista. O que aconteceria se você se desprendesse desse fardo? Não há necessidade de tomar uma decisão imediata, mas permita-se sentir essa possibilidade por um instante. E se desejar, compartilhe nos comentários. Estou pronta para soltar. A leitura de suas respostas me inspira profundamente e, da mesma forma, nutre a jornada de outras mulheres que atravessam desafios semelhantes. E observe atentamente. Se esta mensagem está reverberando em seu interior, compartilhe-a com aquela amiga leal que sempre a ampara, ou com aquela irmã que necessita de um impulso encorajador. Juntas, somos intrinsecamente mais fortes. Retornando às ideias de Jung, ele também discorria sobre a projeção, outro conceito-chave em sua obra. A projeção ocorre quando enxergamos nos outros aspectos que não reconhecemos ou não aceitamos em nós mesmas. Por exemplo, incomoda a postura autoritária de sua chefe? Talvez essa irritação seja um reflexo do seu próprio desejo de assumir o controle, reprimido pelo medo das consequências. Ou talvez você idealize uma amiga que sempre irradia segurança, sem perceber que essa mesma força reside latente em seu interior. Jung postulava que tudo aquilo que amamos ou detestamos no mundo exterior espelha nosso próprio universo interior. E aqui reside uma verdade incômoda, porém libertadora. Aquelas pessoas que a exasperam não são o problema em si, mas sim mestras que lhe indicam as feridas que necessitam de cura. Essa perspectiva nos conduz a outro ponto prático. Se almeja despertar o sorriso de sua criança interior e impulsionar sua autoconfiança, comece a observar suas relações como espelhos reveladores. Na próxima vez que alguém a irritar profundamente ou a deixar exausta emocionalmente, evite o ciclo vicioso da reclamação e questione-se: o que essa interação está me mostrando sobre mim? Talvez aquela amiga que invariavelmente se atrasa esteja lhe ensinando a valorizar seu próprio tempo, ou aquele colega que constantemente critica suas ideias esteja a convidando a confiar mais em seu discernimento. Anote essas reflexões em um caderno dedicado a essa exploração interior. Sim, literalmente, procure um caderno. Jung denominava essa prática de diário ativo, e ela se configura como uma poderosa ferramenta para dialogar com seu inconsciente. Você perceberá como, gradualmente, começará a decifrar os intrincados padrões de sua psique. E essa análise não se restringe aos aspectos negativos. Também projetamos qualidades positivas. Você admira a coragem de alguém? Essa mesma coragem reside em você, aguardando o momento de ser reconhecida e expressa. Emociona a observar uma mulher perseguindo seus sonhos com paixão? Essa reação visceral é sua criança interior sussurrando: eu também anseio por essa realização. Portanto, aqui reside outra ação transformadora. Elabore uma lista de 3 mulheres que a inspiram e descreva as qualidades que você admira em cada uma delas. Em seguida, reflita sobre como essas mesmas qualidades já se manifestam em sua própria vida, mesmo que em uma escala menor. Por exemplo, se você admira sua prima por sua assertividade em expressar suas opiniões, recorde aquela ocasião em que você também defendeu convicções importantes. Esse processo de reconhecimento e internalização é a integração da sua sombra positiva e asseguro que a fará sentir-se fortalecida. Antes de avançarmos para a terceira parte desta jornada, façamos outra breve pausa. Respire profundamente e reflita. Quem em sua vida está lhe revelando algo importante sobre você mesma, seja uma qualidade a ser cultivada ou um aspecto a ser transformado? Se sentir-se à vontade, compartilhe nos comentários. Percebi que fulana me ensina. E se este vídeo está lhe proporcionando clareza e insights valiosos, compartilhe-o agora mesmo com outras mulheres em sua vida. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações, pois o que se seguirá é o coroamento perfeito desta exploração. Como fazer sua criança interior não apenas sorrir, mas dançar em êxtase de felicidade. Abordaremos os temas de sonhos, propósito
e a maneira como o universo responde quando você alinha suas ações com sua verdade essencial. Pronta para seguir em frente? Vamos adiante. Alcançamos o cerne desta jornada de autodescoberta. E se você permanece aqui comigo, é um indício de que sua criança interior já iniciou seu despertar. Discorremos sobre a importância de escutar seus sinais sutis, confrontar sua sombra com coragem e liberar os fardos que a impedem de avançar. Mas agora daremos um passo além. Buscaremos não apenas um sorriso, mas uma dança vibrante, um salto de alegria, a sensação de liberdade plena para essa criança que reside em seu íntimo. Jung acreditava que a existência não se resume a sobreviver ou a se conformar com as expectativas alheias, mas sim a encontrar a plenitude do seu ser, seu propósito intrínseco, sua autenticidade inegociável. E quando você se alinha com essa verdade primordial, sua autoconfiança feminina não apenas se eleva, mas se transforma em uma força motriz imparável, capaz de transformar a realidade ao seu redor. Jung ensinava que o inconsciente não se limita a apontar as dissonâncias em sua vida, mas também a guia em direção àquilo que verdadeiramente a faz brilhar. Recorde daqueles momentos em que se sentiu genuinamente viva. Talvez tenha sido ao expressar sua criatividade em uma tela, ao oferecer apoio incondicional a um ente querido e testemunhar a gratidão em seu olhar, ou ao reunir a audácia de abandonar uma situação profissional que a sufocava. Esses instantes singulares não são meras coincidências. São a manifestação da sua criança interior, sussurrando: "Essa sou eu, é aqui que minha essência floresce." Contudo, por vezes, em meio ao ruído ensurdecedor da vida cotidiana, as responsabilidades familiares, as obrigações financeiras, as expectativas sociais, esses momentos preciosos se esvaem. E é nesse ponto que emerge outro conceito poderoso da psicologia junguiana: a sincronicidade. A sincronicidade se manifesta quando o universo parece conspirar a seu favor, orquestrando eventos aparentemente desconexos, que, no entanto, carregam um significado profundo para sua jornada pessoal. Já vivenciou a experiência de pensar intensamente em alguém e, quase que instantaneamente, receber uma mensagem dessa pessoa? Ou de expressar um desejo de mudança e, subitamente, surgir uma oportunidade inesperada? Esses eventos não são meros golpes de sorte, são a manifestação do seu inconsciente alinhando-se com as energias do mundo exterior. Jung afirmava que, quando você vive em consonância com sua verdade autêntica, o universo responde em sintonia. Mas para que essa ressonância ocorra, é imprescindível cultivar a coragem de abraçar seus sonhos mais íntimos, seus desejos mais profundos, sua essência singular, mesmo quando o caminho à frente se apresenta nebuloso e incerto. E para você, mulher que me dedica sua atenção, seja acalentando sonhos ambiciosos na cidade do México, lutando por sua paz interior em Bogotá, ou buscando seu lugar no mundo em Los Angeles, este é um chamado à ação. Dediquemos um breve instante à reflexão sobre seus sonhos. Você se recorda daqueles anseios que a habitavam na infância? Talvez desejasse viajar para terras distantes, dar vida a histórias através da escrita, construir um empreendimento próprio ou simplesmente experimentar a felicidade desprovida de tantas pressões externas. Contudo, o curso da vida a levou por caminhos sinuosos, e entre o cuidado dedicado aos outros e o cumprimento das obrigações diárias, esses sonhos preciosos foram relegados a um plano secundário. Jung asseveraria que esses anseios não se extinguiram. Eles permanecem vivos em seu inconsciente, aguardando o momento em que você os reivindicará. E ao fazê-lo, sua criança interior saltará de alegria. Portanto, apresento-lhe uma ação prática para o dia de hoje. Procure um pedaço de papel e anote um sonho que você abandonou ao longo do caminho. Não precisa ser uma ambição colossal. Pode ser o desejo de aprender a dançar ou de desfrutar de uma tarde inteiramente dedicada a você. Em seguida, dê um pequeno passo concreto em direção a essa aspiração. Se o sonho for dançar, procure um tutorial online inspirador. Se for tempo para si mesma, reserve uma hora em sua agenda esta semana
Comprometa-se com essa pequena ação e observe a transformação em sua energia vital. Entretanto, os sonhos raramente florescem isoladamente. Por vezes, o maior obstáculo à sua realização reside nas pessoas que a cercam. Imagine a seguinte situação. Você decide iniciar um projeto criativo, talvez vender suas peças de artesanato, inspirada pelo sucesso daquela amiga em Medellín que confecciona brincos encantadores. Você compartilha sua animação contagiante, mas alguém próximo lhe adverte. E se não der certo? Melhor não arriscar e permanecer na sua zona de conforto. Esse comentário insidioso mina sua motivação, e sua criança interior se encolhe, perdendo o brilho. Jung explicaria que essas pessoas não representam o problema primordial, mas sim um reflexo dos seus próprios medos e inseguranças. A boa notícia é que você detém o poder de escolher a quem dedicar sua escuta. Cerque-se de mulheres que a impulsionam, que ecoam claro que você pode. Encorajador, pois quando você se conecta com essa energia positiva, sua autoconfiança se fortalece e sua criança interior começa a dançar alegremente. Façamos uma breve pausa neste ponto. Respire profundamente e reflita. Quem em sua vida a inspira a ser sua versão mais autêntica e quem, inadvertidamente ou não, a retém? Se sentir-se à vontade, compartilhe nos comentários. Minha irmã me motiva, mas minha tia sempre me desanima. E se esta mensagem está acendendo uma chama interior em você, compartilhe-a com aquela mulher especial que precisa de um impulso. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações, pois cada vídeo representa um passo significativo em sua jornada de transformação. Agora, adentremos o domínio do amor próprio, pois sei que esse tema ressoa profundamente em todas nós. Jung não empregava essas palavras textualmente, mas toda a sua obra aponta nessa direção. Amar-se incondicionalmente, aceitando sua totalidade, com suas luzes e sombras. Para muitas de nós, o amor próprio ainda carrega uma conotação egoísta. Fomos socializadas para priorizar as necessidades alheias. Os filhos, o parceiro, a família. Contudo, reside aqui uma verdade fundamental. Se você não se escolhe em primeiro lugar, não poderá oferecer o seu melhor a ninguém. Imagine sua energia vital como um recipiente precioso. Se você a derrama incessantemente em todos ao seu redor, negligenciando suas próprias necessidades, o que restará para você? Apenas o vazio. Mas se você nutre esse recipiente primeiramente, com descanso reparador, com atividades que lhe proporcionam alegria genuína, com a imposição de limites saudáveis, aí sim poderá compartilhar sua abundância com o mundo. Apresento-lhe outra ferramenta poderosa. Estabeleça um ritual de amor próprio para esta semana. Não precisa ser algo dispendioso ou complicado. Pode ser saborear uma xícara de café em silêncio enquanto ouve sua melodia favorita, ou se olhar no espelho e sussurrar palavras de autoaceitação e orgulho. Dedique esse gesto à sua criança interior. Diga a ela: eu te vejo, eu te amo e cuidarei de você. Essa prática, longe de ser mera indulgência, é uma reconexão profunda com sua essência, alinhada com os princípios junguianos. E ao implementá-la em sua rotina, você notará um fenômeno surpreendente. As pessoas certas começarão a gravitar em sua direção. Amigas que a respeitam integralmente, parceiros que valorizam sua autenticidade, oportunidades que nutrem sua alma. É a sincronicidade junguiana em plena manifestação. Contudo, nem toda a jornada se desenrola em um mar de rosas. Haverá dias sombrios, e Jung possuía plena consciência dessa realidade. Ele asseverava que não há despertar sem o enfrentamento da dor. Talvez hoje você se encontre em meio a uma crise pessoal, um término doloroso, um trabalho que lhe causa angústia, um conflito familiar. Esses momentos são inegavelmente desafiadores, mas também carregam um potencial sagrado. São o seu inconsciente a impulsionando para que você se liberte de padrões antigos e abrace uma nova consciência. Portanto, não se esquive do caos. Abrace-o com coragem. Questione-se: o que essa experiência está me ensinando?
Talvez esse término esteja lhe revelando que você merece um amor mais pleno e recíproco. Talvez esse trabalho opressor esteja a impulsionando a buscar sua verdadeira paixão. A dor, paradoxalmente, pode se transformar em um portal para um novo despertar, e ao atravessá-lo, sua criança interior emerge fortalecida. Estamos nos aproximando da conclusão desta exploração, mas antes desejo compartilhar um breve resumo dos pontos cruciais que abordamos: a importância de escutar seu inconsciente, integrar sua sombra, liberar o que não lhe serve mais, perseguir seus sonhos com ousadia. Tudo isso converge para o fortalecimento da sua autoconfiança feminina. Quando sua criança interior irradia a alegria, você também exala um brilho contagiante. E essa luz não apenas transforma sua própria existência, mas também inspira suas amigas, suas filhas, todas as mulheres ao seu redor. Portanto, aqui reside minha mensagem final. Escolha sua verdade. Não postergue para amanhã. Não espere pela perfeição ilusória. Abrace o presente, pois o mundo necessita da sua luz autêntica, e você merece plenitude em sua jornada. Reflita por um instante. Qual ação concreta você implementará de diferente após este vídeo? O que você se compromete a liberar? O que você ousará reivindicar? Compartilhe nos comentários. Estabelecerei um limite com X, ou retomarei meu sonho de IA. Suas palavras não apenas a comprometem com sua intenção, mas também inspiram outras mulheres em sua jornada. E se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe-a com alguém que necessita ouvi-la. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sino de notificações. Cada ação contribui para a construção de uma comunidade de mulheres corajosas, autênticas e imparáveis. Agradeço profundamente por sua presença, por sua escuta e por fazer parte desta jornada. A vida se apresenta repleta de possibilidades, e você detém o poder de escolher como vivenciá-la. Faça isso por sua criança interior. Faça por você. Nos encontramos no próximo vídeo. Lembre-se, quando ela sorri, você irradia. Te espero. E para finalizarmos nossa conversa de hoje, se você se identificou com essa exploração do seu mundo interior e deseja continuar desvendando os mistérios da autoconfiança e do bem-estar emocional, te convido a fazer parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos e deixe seu like se essa jornada ressoou com você. Assim, saberemos que estamos no caminho certo para te ajudar a florescer ainda mais. Te espero nos próximos encontros.